Eu vim falar um pouco sobre GDK, Glass Development Kit, tá certo? Para dizer sobre o Google Glass. Então, para quem nunca viu, quando você liga o Google Glass, aparece essa tela para você. Eu tive a oportunidade de ficar com o Google Glass alguns poucos dias aí, no meio de virose, etc. Meu filho querendo pegar o Glass. Que meu filho queria brincar com o Glass, não deixei, chorou. Enfim, essa aí é a tela que a gente vê e o GDK é a ferramenta que o Google está colocando aí em modo ainda preview, embrionário, para você fazer desenvolvimento nativo para o Google Glass. Basicamente, ele se apresenta em duas versões. A versão Sneak Peek, que agora descansa em paz, certo? E agora, finalmente, uma versão preview, certo? Nem beta ainda. Por que isso? Porque o Glass, a coisa de na verdade 2 semanas, ele recebeu uma atualização OTA para o KitKat. Então, esse novo conjunto de APIs que tem no GDK Preview refletem o que essa atualização trouxe de novidades para o sistema. Dessa forma, tem algumas coisas que davam para fazer antes no Sneak Peek que não dão mais para fazer no GDK Preview, tá bom? Muito bem. E o que é esse tal desse GDK, né? O GDK nada mais é do que um pequeno conjunto de APIs em cima do Android SDK que a gente já conhece. Então a gente tem lá no Android SDK as coisas importantes, tipo construção de layouts, views, fragments, building blocks, activity services, API, sensores, vixe, vai embora, certo? Banco de dados, toda vez que eu penso que tem um banco de dados no óculos, eu fico pensando assim que tem alguma coisa muito errada, mas tudo bem. E aquela coisa, né? E tem as APIs específicas do GDK. Por exemplo, as APIs para facilitar a construção da interface proposta na forma de cards, que a gente já vai ver. APIs para tratar comandos de voz, APIs para tratar renderização de live cards, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, dentre outras, tá certo? O GDK nada mais é do que um jar com as coisas que eventualmente interessam para a gente. A linguagem visual do Glass, ela se baseia nesse formato de cards, uma linguagem bem minimalista, certo? Um card, a gente pode, do nosso ponto de vista de desenvolvedor, traduzir ele como uma tela 630 por 360 em 3 polegadas diametrais projetadas direto na retina do usuário, tá certo? Uma tela HDPI, tá bom? E normalmente a interface ela segue mais ou menos esse padrão. Ela tem ali um texto de conteúdo, um footer, alguma coisa que reflete ali um footer embaixo, um footer ao lado dizendo quando que foi o evento de inserção desse card. Aqui tem um card baseado texto, footer com imagem de fundo. Aqui tem um card splitado, né? Alguma imagem de conteúdo de fundo com um texto ao lado. E esse aqui eu tive a oportunidade de fazer por mim mesmo, tá certo? Muito bem, né? Pensei que mais gente daria risada da minha piada, mas... Enfim, essa apresentação não tem código, tá? Diferente de todas as minhas outras, não tem código aqui. Então a linguagem de cards está espalhada por tudo quanto é tela que a gente vê na nossa aplicação Glass, certo? Desde as configurações do sistema, um live card lá de navegação, certo? O resultado do jogo. Eu peguei essa imagem de algum lugar porque eu fui burro o suficiente para não tirar screenshots suficientes, né? E aí fiquei minguado de screenshots para a minha apresentação. Quando a gente vai construir a aplicação para o Glass, a gente basicamente tem que pensar de 2 formas. A primeira forma é a forma que a gente já está acostumada, né? Que no Glass, no paradigma do Glass, eles chamam de modo imersivo. Como que funciona? A gente vai estar na tela principal do Glass e ele vai estar lá esperando que você fale alguma coisa. Você vai falar OK Glass e, fazendo isso, você vai ativar o menu que lista as aplicações que estão instaladas no óculos. Tá certo? A partir desse menu, essa tela ela fica reconhecendo, esperando que você diga o que está escrito aqui. Você vai dizer o nome da sua aplicação e a partir daí a primeira activity da sua aplicação vai ser aberta. Daí para frente é exatamente aquilo que a gente já está acostumado. Activities, fragments, vai embora, certo? Chama uma activity
por resultado para pegar um comando de voz que você está esperando do usuário, chama uma activity por resultado para ler um QR Code, vai embora, tá certo? Esse é o modo imersivo, tá? Até aí, estamos em casa. As coisas começam a ficar um pouco mais interessantes quando a gente começa a cair na timeline do usuário. Como que funciona a timeline? Quando a gente está lá na tela principal do Glass, e a tela principal a gente vai sempre olhar para a tela do relógio, a gente não percebe, mas a gente tem coisas que estão para trás. Seria o equivalente a você ter o botão de multitask no seu Android. Você lista as aplicações abertas. É um análogo, tá certo? Mas na verdade, os cards que estão na timeline, eles não são inseridos só pela nossa aplicação. Eles também são inseridos pela Mirror API. Então é uma outra coisa que não tem nada a ver com desenvolvimento nativo. Então a Mirror API pode inserir um card aqui, uma notificação, por exemplo, no meu passado, tá bom? E ao lado direito do meu relógio, eu tenho as coisas que estão no presente. Por exemplo, os live cards, que é onde a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Como que funciona um live card? Um live card ele não é um modo imersivo. O live card estaria porque a gente está acostumado a trabalhar com smartphone, tablet, a você ter uma ideia, naquele botão de multitask, ao invés de você ter uma imagem congelada, você tem uma imagem dinâmica ali. Essa é a analogia. Imagina que a imagem não fica parada, não é um snapshot da sua tela. Não, as coisas estão acontecendo ali e você eventualmente clica ali e volta a interagir com a aplicação. Tá certo? Como que funciona um fluxo básico? Isso aqui eu já falei, né? Isso aqui são cards estáticos. Aquele relógio ali seria o live card, posicionados exatamente dessa maneira. D-pad para esquerda, para trás, e D-pad para frente. Muito bom. Como que funciona os live cards? A gente estaria aqui na nossa tela principal. Eu vou lançar uma activity da minha aplicação e essa activity vai ser responsável por startar um serviço que existe para renderizar o live card. Então olha que coisa pouco usual, que a gente pode até trabalhar com a ideia de views remotas, quando a gente trabalha com notificações e tudo mais, mas de qualquer forma é uma coisa não muito típica, né? Não é uma coisa, tipo de teste que a gente faz todo dia. Esse serviço ele vai conter a lógica de renderização de interface e vai inserir um live card absolutamente fabuloso lá no contexto presente da timeline do usuário. A sugestão dos caras é, se você precisa de um live card que se atualiza diversas vezes por segundo, use OpenGL. Use OpenGL, certo? Aí pergunta, né? Eu lá, poucos dias com Glass, né? Eu falei, tem aqui OpenGL, chorei, certo? Não fiz nada de útil. Mas tudo bem, aí você vai estar lá, né? Você fica nesse ciclo de renderização, o serviço vai implementar lá o Direct Render Callback, ou então o GL Render Callback, sei lá, não lembro mais o nome da classe, mas enfim, é o serviço que vai ter a lógica de construção da sua interface. É muito diferente do que a gente está acostumado no paradigma, de eu inflar um layout na minha activity ou no meu fragment, certo? E em um determinado momento, o usuário clica, dá um tap lá no seu live card, e aí nessa hora o padrão comum é a gente abrir uma activity menu. Tá vendo esse finish aí? Isso aí é exatamente você clicar no item na action bar. É a mesma coisa. On options item selected. Tá certo? Mesma coisa. Aí o cara vai clicar no finish, certo? Vai escolher uma ação lá da menu activity. Eu posso ter múltiplas e ele distribui essas múltiplas ações aí na minha activity, sobreposta sobre o live card, essa visualização. E aí, a partir do momento que isso aconteceu, o live card deixa de existir na timeline do usuário. Tá certo? Eu não sei quanto tempo eu gastei, mas com certeza já devo ter estourado. Tem muito mais coisa para ver ainda, mas hoje foi só uma palhinha, tá bom? Esses aqui são os meus 2 contatos.